O assassino foi invocado com sua classe para o mundo de Isekai. Tudo começa com um homem correndo para sua morte, mas não importa o quanto ele implore ou suborne o seu carrasco, a sua vida seria ceifada naquela noite. Isso era o trabalho de Araji Kai, um jovem de 17 anos do ensino médio, que guarda esse segredo com ele. Ele era um assassino, mas agora ele precisava manter o seu disfarce indo para a escola. Araji só queria dormir na sala. Só que como todas as escolas, as pessoas insuportavelmente chatas querem falar com você. Pouco a pouco, os abutres, fingindo ser bonzinhos, veio atrapalhar o seu sono. Não bastava só as pessoas populares tentando atrapalhar o seu sono, também veio o valentão tirar sua paz. Como todo sinal de reflexo, o seu corpo se moveu sozinho. Por sorte, Araji acordou a tempo de não quebrar o braço daquele valentão. Finalmente a aula poderia começar e Araji iria dormir em paz. Porém, antes que todos percebessem, uma sensação que ele nunca sentiu veio em sua mente. Uma luz brilhou em todas as cadeiras da sala. Alguns alunos diziam que eram para todos correrem, mas Araji sabia que já era tarde demais. Por sorte, a sua alta resistência fez com que Araji não desmaiasse nesse processo. E no momento ele resolveu manter a sua calma para tentar levantar informações sobre aquele lugar estranho. Os alunos que haviam acordado fizeram um papel de pacificadores, mas outros queriam desbravar aquele lugar. Entretanto, Araji disse que estava vindo uma mulher e um homem em direção a eles. No começo, alguns pensaram que era cosplay, mas Araji sabia que não era. O homem que carregava uma espada ele era muito forte, e a mulher era muito forte para uma mulher que não tem um corpo treinado. Usando suas táticas de assassino, ele ficou imóvel coletando informações enquanto todos os alunos falavam com aquelas pessoas. A mulher disse que ela era uma santa e que acabou invocando eles para ir matar o rei demônio. Assim que eles derrotassem o rei demônios, todos voltariam para a terra. O valentão resolveu tirar satisfação, já que ele não queria ficar ali para morrer como um inseto. Mas o guerreiro acabou ferindo o valentão como um sinal de ameaça, e todos acabaram ficando calados. Mas a santa resolveu curar o valentão e mostrou para eles que existe uma bênção divina. Como todos ali foram invocados como herói, eles receberiam essa bênção divina. Pouco a pouco, os seus medos viraram arrogância pelo poder. Depois que Araji viu que a bênção era inofensivo, ele resolveu se aparecer. O poder que ele ganhou era um poder de observação. Ele poderia ver os poderes dos outros. Como ele era um assassino, isso caiu perfeito no seu colo. Depois desse choque, todos foram para os quartos, mas Araji resolveu coletar mais informações. Através de alguns guardas fofocando, ele descobriu que já era a terceira leva de heróis que foram invocados. Depois de coletar essas informações, algo chamou sua atenção. 3 garotas estavam tentando usar seus poderes, então ele resolveu checar as habilidades dela. Vai que elas se virem contra eles, ele sabe o ponto fraco delas. Mas o monstro, vendo os poderes dela, acabou se atraindo, e Araji precisava ver como funcionavam as suas habilidades, mesmo se uma delas morresse ali. Ao atirar sua faca, ele percebeu que a pele do monstro não era tão grossa. Por sorte, uma delas acabou caindo, e o monstro iria bater elas, mas Araji acabou acertando a faca na cabeça dele. Esse foi um experimento muito bom para ele. E ainda ele ganhou uma habilidade no processo, que agora ele podia ver os pontos fracos dos monstros e das pessoas. Essa foi uma bela pesquisa de campo. Torne-se o homem mais rico do fim dos tempos. Ser um estagiário é como você ir para o inferno e voltar de novo. Zou estava experimentando essa tortura. Além de fazer os serviços difíceis que ele tinha que fazer, o mesmo estava sendo obrigado a fazer tarefas secundárias na qual ele não foi contratado para fazer aquilo. Somente uma pessoa naquele lugar horrível tratava ele super bem e não usava sua posição para humilhá-lo ou forçá-lo a fazer tarefas deles. O nome dela era Su. Ela era uma pessoa da faculdade na qual ele estava frequentando, e ela, por ser sua sênior, ela acabou acolhendo ele. Sun dizia para ele se impor mais e falar que ele não iria fazer, dizer não para as pessoas que estavam abusando da posição para forçar ele a fazer as coisas que ele não foi contratado. Zu pensou que teria um momento de paz ali conversando com a Su, só que Xiong, que também era um funcionário daquela empresa, ele tinha uma queda pela Su. E ele, percebendo que o nosso prota estava ali começando a se aproximar da Su, ele resolveu tentar usar sua posição para humilhá-lo também, e obrigando ele a levar alguns presentes para os colegas, em nome dele ainda. Tinha que falar que foi ele que mandou levar. Su precisava muito daquele emprego, porém, nesse dia, ele realmente cogitou em pedir demissão. Quando finalmente ele demonstrou um tipo de atitude, uma mensagem em seu celular misteriosa acabou aparecendo. Ele perguntou para ele se ele não queria mais ser um capacho. Ele pensou que era um engano, mas como uma ironia do destino, ele acabou clicando na mensagem. E quando ele clicou em sim, o seu corpo foi transferido para um lugar misterioso. E nesse lugar havia zumbis. Lógico, ele pensou que tinha desmaiado ou estava ficando louco. Só que no momento que ele estava pensando que estava ficando louco, uma tela de sistema apareceu para ele. Dizer que era a tela de sistema do magnata do apocalipse. E ele precisa sobreviver nesse mundo por 12 horas. Aí ele pode voltar para o mundo dele verdadeiro. No meio da leitura dele do portal, as grades que estavam segurando os zumbis acabou cedendo. E Zou, percebendo que ele poderia morrer verdadeiramente, ele resolveu correr. Só que uma pessoa muito forte acabou vendo ele naquele desespero e acabou ajudando ele. Por ela ter salvo a vida dele, ele resolveu dar um bolinho da sua empresa para ela. Como no mundo pós-apocalíptico a comida era uma coisa mais importante daquele mundo, ela resolveu dar um ouro para ele.
E ele percebeu ali que joias, dinheiro não custavam nada, que a coisa mais valiosa daquele mundo é comida. E foi nesse momento que ele percebeu que nesse mundo esquecido por Deus seria uma forma dele lucrar. Então ele resolveu pegar todos os bolinhos que ele teria que entregar para seus colegas e vender ali, para ver quanto de dinheiro ele iria ganhar. E como as pessoas faz tempo que eles não comiam açúcar e nunca comiam nada de boa qualidade, rapidamente as pessoas começaram a ir até a loja dele, achando que era uma mentira, achando que era uma coisa enganosa. Mas quando o primeiro comprou, todo mundo começou a comprar. E ele percebeu que ele ganhou mais dinheiro do que ele ganharia na sua vida toda. E após ele concluir aquelas 12 horas daquele mundo pós-apocalíptico, ele finalmente retornou para a Terra. Entretanto, ele não mais deixaria que as pessoas abusassem dele nessa nova vida que ele conseguiu ganhar. E agora ele não precisa mais deixar com que as pessoas pisem nele, já que ele pode retornar para o mundo pós-apocalíptico quando ele quiser e reenquecer lá e voltar para o seu mundo real depois das 12 horas. O homem do juízo acumulando trilhões em suplementos. Os desastres da Terra. É um aviso do planeta que o planeta está doente. Um vulcão ele acabou entrando em erupção e estava causando vários terremotos em Seul. Muitas pessoas estavam especulando que talvez poderia ser uma catástrofe que estava por vir. Su Shen, ele sabia da verdade. Ele avisou para todos que todo mundo que estava ali iria descer até o baixo do baixo do baixo mesmo. No futuro, todos iriam brigar e se trair até por um miojo. Ele sabia da verdade oculta, já que ele acabou retornando no tempo. No futuro na qual ele veio, os humanos acabaram se transformando em zumbis. Os animais começaram a sofrer mutações e eles ficaram muito maiores. Só quem tem poder no futuro, que tinha uma boa vida. As pessoas normais viviam com o resto dos restos. E Shin, ele era uma das pessoas normais. Ele acabou comendo o pão que o diabo amassou. Porém, nessa vida, ele não iria passar por esses eventos. Daqui a 10 dias, o dinheiro não vai valer absolutamente nada. E tudo que vai importar naquele mundo vai ser os recursos. Shin, ele trabalhava numa distribuidora de alimentos. E esse era um plano perfeito para ele, já que ele tinha uma habilidade de tempo e espaço. Essa habilidade ele poderia guardar suplementos. Era uma ótima habilidade que ele utilizava no futuro, já que essa habilidade era bom para ele guardar os recursos dele. Ele já estava concluindo os passos que ele iria seguir para o futuro dele. Já que o dinheiro não vai valer nada, Shen resolveu vender o apartamento dele. Quando ele teve essa atitude, a sua namorada, que era uma megera, acabou ligando para ele. Shen, ele sempre foi uma pessoa manipulável, só que ele viveu uma vida muito infeliz. Ele foi traído no futuro, no mundo pós-apocalíptico, pela sua namorada. E dessa vez ele não iria cometer mais esse erro. Ele fez uma coisa que o eu dele do passado nunca faria, que era ignorar aquela cobra. A sua ex achava que ele era um pé rapado ainda, então ela resolveu até com o amante, até eles, lógico. Ela pensou que Shen não sabia que aquele cara era o amante dela, né? Shen sabia, ele descobriu no futuro. Ela pensou que o Shen era o Shen antigo, que iria implorar pela misericórdia dela, pelo amor dela, mas dessa vez ele não iria baixar a cabeça, assim se livrando daquelas duas cobras. Seu apartamento era muito caro, mas ele precisava de dinheiro rápido, então ele vendeu por um preço muito abaixo do mercado. Depois de vender o seu apartamento, Shen ele foi pedir dinheiro emprestado a um agiota. Já que dinheiro não vai valer nada, ele pediu a quantia mais cara que o agiota podia dar. E depois de juntar todos os seus recursos de dinheiro, ele resolveu comprar uma fábrica de gelo, já que no futuro o sol ele vai queimar a pele das pessoas, literalmente. E depois de concluir todos os seus afazeres, ele resolveu achar um lugar onde era um lugar muito alto, já que os lugares mais serão os lugares mais seguros no futuro. Então ele alugou um apartamento num prédio mais alto do seu país. E ele foi logo para a cobertura, na qual ele podia estocar seus alimentos, na qual ele podia botar o gelo. Todo mundo pensava que ele era louco, mas ele sabia dos eventos que estavam por vir. Essa era uma forma mais fácil dele não ser mais a vítima do futuro. Era ele agora sendo o opressor. A Grande Duquesa do Norte era secretamente uma vilã. Heloise Uayuana, a Grande Duquesa do Norte, ela era mencionada pela sua bravura. Mas no fim ela deixou seus sentimentos humanos falarem mais alto. Ela acabou matando a grande santa Rosiana, que seria o amor da vida do atual rei, o Caim. E também ele era o seu melhor amigo. Heloise, mesmo sendo torturada para entender o motivo dela ter feito aquilo, ela não tinha nada a dizer. A única coisa que ela pediu para Caim como um ato de misericórdia era que ele a matasse logo, já que ela não iria falar nada. Não importava o que acontecesse com ela, ela não ia contar nada. E Caim, percebendo que Heloise realmente era uma pessoa de palavra, ele simplesmente atendeu seu desejo e resolveu matá-la. Essa, na verdade, era uma novela que a nossa protagonista estava lendo, A Coroa de Sangue. Ela não esperava por esse fim, já que Heloise era uma das protagonistas da obra. E ela pensava, como é que ela pôde morrer logo assim? Enfim, essa novela era bem previsível, assim como a vida real. Wang, ela era de uma família bem rica. Desde sempre, os seus pais colocaram ela para fazer vários esportes e também muitas modalidades diferentes. Tudo que ela fazia obrigatoriamente fazendo, só uma coisa que ela gostava muito, que era o Kendo. Já que quando ela fazia Kendo, ela se sentia muito feliz. Até que esse dia chegou, o dia que seus pais mandou ela parar de fazer Kendo.
já que eles investiram muito nela, então eles queriam que ela desse frutos. Ela era obrigada a se graduar como professora e depois que ela se tornasse uma professora, os pais dela arrumaram um homem de boa família para botar ela para casar com essa pessoa. Wang percebeu que ela não tinha escolha, então ela simplesmente aceitou viver a vida que não seria dela. Assim ela se formou como professora e mesmo quando tudo foi tirado dela, só tinha uma coisa que não foi tirado dela. Era uma única coisa que fazia ela feliz, seria ler novel. Pelo menos nas novelas, os finais felizes agradavam ela, já que o seu final era muito ruim. Wong descobriu que teria a terceira temporada da Coroa de Sangue. Ela ficou muito feliz, já que essa novel era uma novel que ela amava muito. Por causa do descuido dela, ela acabou sendo atropelada e não estava mais entre os vivos. E por causa da dor de cabeça que ela estava sentindo, ela demorou muito tempo para raciocinar que ela não estaria mais no seu mundo, até que uma empregada começou a chamá-la de Heloise, que era a grande duquesa. Depois de se olhar no espelho, ela percebeu que realmente ela estava no corpo de Heloise. Wang notou que ela morreu naquele acidente. E agora ela está dentro da novel que ela amava ler, Coroa de Sangue, no corpo da Heloise, que teria uma morte sem sentido. Em sua vida antiga, ela não pôde escolher como ela iria viver. Mas nessa vida, ela vai escolher sua própria maneira de viver. Ela se lembra dos eventos que vai acontecer daqui a um ano. O imperador vai morrer, o príncipe vai sumir por 5 anos, e na novel não mostra para onde o príncipe foi. Heloise, ela percebeu que a única maneira dela sobreviver é não se envolver com o império. Ela resolveu passar esses 1 ano lutando contra monstros e bestas que no seu território tem. E depois de passar 1 ano lutando contra várias criaturas, ela recebeu a notícia que o imperador morreu, então ela mandou fechar as portas do norte para não ter nenhum envolvimento com o império. Só que alguém invadiu seu território. No seu território tinha umas pedras que mostravam se alguém invadisse ou não. Ela foi pessoalmente lá ver quem era o inimigo. Só que na verdade era o príncipe. E essa era uma das lacunas que não estava mostrando na novel. O príncipe ele foi 5 anos para o norte. O guarda malandro e o mundo medieval. Viver lutando até que seus braços não suportem mais. Segurando sua espada e matando todos que tiverem o seu caminho. Iron, ele não entendia porque ele simplesmente do nada acordou no mundo medieval. No começo ele ficou depravado com aquela situação. Naquele mundo os valores eram totalmente diferentes do seu mundo. Como uma pessoa que não entendia aquela situação, ele precisava sobreviver. E essa merda de vida é uma vida muito miserável. Iron, pelo seu porte físico, ele foi obrigado a viver como mercenário. Durante bastante tempo lutando várias batalhas diferentes em nome de vários senhores, ele perdeu muitos amigos na qual ele se importava muito. E cada vez mais a luz que ele tinha foi apagando. A morte caminhava com ele. E a morte ceifou a vida de uma companheira que ele amava muito. Era a única pessoa na qual ele se importava, o amor da sua vida. Ele lembrava de uma frase que ela sempre dizia para ele, que ela amava lugares chuvosos. Essa era a única lembrança que ele tinha da sua amada. Fazendo Iron ir até Kassedit. Lá era um lugar onde chovia muito e trazia lembranças para ele do seu amor. Devido a seus feitos incríveis em batalha, ele se tornou um capitão da 4ª unidade da fortaleza extrema de Kassedit. Para chegar nesse posto, ele teve que ceifar muitas vidas. E agora ele teria que ceifar mais uma vida. De Hanks, que era um colega que ele conheceu há muito tempo atrás. Um jovem que, pelas especulações, diziam que ele acabou vendendo a sua alma para o demônio, em busca de mais poder. Iron ele tinha muita experiência com magos, e ele foi designado pessoalmente para lidar com Hans. Esse mundo era muito estranho. Uma hora você chama uma pessoa de amigo, na outra você precisa matar. Simplesmente para mostrar que você não é cúmplice da pessoa. Depois de horas incontáveis procuras, finalmente Aaron acabou achando Hanks. Iron se lembra que Hans ele era um jovem muito frágil. E agora ele está literalmente lutando pela sua própria vida. Por que preciso matá-lo? Por que preciso executá-lo? Essas eram as palavras que Iron se perguntava. Iron, por ter participado de muitas batalhas, ele ganhou muita força e ele lutou com vários magos. Então ele sabia como derrotá-los. Por isso que ele conseguiu derrotar Hanks, que era uma pessoa bem temida ali por ser um mago. Geralmente os magos que vendem sua alma pro demônio, eles têm a marca dele no seu peito. E Hanks, ele não tinha essa marca. Então ele não cometeu crime nenhum. Então por que eles estavam incriminando ele? Iron, ele percebeu que esse mundo é um mundo muito injusto, um mundo muito cruel. As pessoas inventam coisas para te derrubar. E ele só quer morrer, ele só quer não acordar mais nesse inferno, dessa vida que ele foi obrigado a participar. Será que finalmente um dia ele vai conseguir realizar seus desejos e a morte finalmente irá querer levá-lo?